Já sabemos que alimentação e dieta têm uma relação com saúde mental. Do ponto de vista de que isso tenha se espalhado na comunidade médica como algo que não era alternativo, e sim que tinha ciência por trás, foi graças à professora Felice e o orientador dela, que acreditou numa maluquice de que talvez a alimentação pudesse fazer alguma diferença em relação à saúde mental. Ela publicou o doutorado dela, foi capa do The American Journal, e nesse estudo era só de correlação, né? Até na conclusão, ela diz assim, bom, pode ser que, na verdade, seja uma causalidade reversa, e não que de pessoas com depressão ou ansiedade, essas pessoas... isso foi a causa da depressão ou da ansiedade. Isso pode ser por conta de uma pessoa ter ansiedade ou depressão, ela, na verdade, come pior. Mas aí já se provou que existia uma correlação. Mas como uma boa, enfim, pesquisadora, e como ela desconfiava muito de que a alimentação, na verdade, causava, né, depressão, ela continuou e aí, nesse estudo, fez a pergunta, né, investigou. Na verdade, é ou não, né, por uma causalidade reversa que se explica? E não é. Esse artigo é muito interessante da gente ler pelo seguinte, na verdade, pessoas que passaram por um diagnóstico de depressão maior, depois do diagnóstico, passam a se alimentar melhor. Então, né, isso é contraintuitivo. Muitas pessoas acham, e eu não estou falando durante o processo de depressão, porque é um dos sintomas que a gente avalia do quadro clínico. Então, se a pessoa pode perder o apetite ou ter um aumento de apetite, mas no pós acaba havendo uma melhora da dieta, da qualidade alimentar. E, além de ter descoberto que, que existia algum tipo de causalidade, ela também foi investigar o seguinte: e se a gente for tentar tratar, né, uma pessoa com, né, um grupo de pessoas com dieta? Será que isso existe, né? Vai ter alguma melhora do quadro depressivo? Então, primeira coisa, na Austrália, ela fez uma modificação na dieta mediterrânea, porque lá eles fizeram uma adaptação, porque lá as pessoas comem carne vermelha. Então, já estava difícil conseguir. A Felice diz que, eu acho que eles levaram 3 anos para conseguir, na época, que pessoas aceitassem participar, porque não era só os médicos que não acreditavam que a alimentação tinha algum efeito. Os pacientes também não costumam acreditar. E ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, acho que a gente vai ter que fazer uma adaptação, né? Então, a primeira coisa é, quando a gente vai falar de alimentação com os nossos pacientes, entender que as preferências também são importantes e que podem fazer diferença no fato do paciente aderir ou não a essa alteração na dieta, tá? E ela encontrou, enfim, nesse primeiro estudo randomizado com intervenção em relação à dieta, que houve, sim, melhora de 32%. No grupo que ficou com a dieta, foi 32% de diminuição do risco de depressão contra um valor, se eu não me engano, de 8% para quem fez o acompanhamento controle, que eram reuniões semanais para se conversar, enfim, feito com um assistente social. O que se descobriu aqui também que é contraintuitivo? Em relação, principalmente, à questão... não teve relação com o tabagismo, não teve relação com o IMC, com o peso do paciente, com o nível de atividade física. Então, foi um fator independente. E a melhora na depressão não tinha relação com emagrecer. E aí, também, já passando uma outra coisa importante. O que estaria relacionado da dieta fazer com que uma pessoa melhore de um quadro depressivo? E isso, geralmente, a melhora vem em mais ou menos de 10 a 15 dias, já começa a ter, né, uma sensação ali de melhora de alguns sintomas, independente da gravidade, e é por mudanças já na microbiota intestinal. Então, com 10 a 15 dias
de uma melhora na dieta, a gente tem mudança da microbiota, e com 10 a 15 dias de piora na dieta, a gente também tem mudança da microbiota. Quais são os mecanismos biológicos que estão envolvidos com a questão da alimentação? Uma coisa que, desde que eu conheci a Felice, desde que eu vi os primeiros estudos, ela sempre repetiu o seguinte: mais importante, ou talvez tão importante quanto a gente conhecer os mecanismos, a gente saber que a dieta faz diferença num quadro clínico de um paciente, a gente tem que saber o que está por trás, porque isso pode ajudar, inclusive, em que a gente possa ter intervenções que sejam mais fáceis do que mudar a alimentação do paciente. Outra coisa que está relacionada é o seguinte: nós envelhecemos, nosso hipocampo diminui de tamanho, isso é para todo mundo, mas se a gente se alimenta mal, o hipocampo diminui ainda mais. Então, uma dieta, aí, na comparação do volume do hipocampo, para aquelas pessoas que tinham uma melhor dieta, o hipocampo diminuiu mais lentamente, né, e em menor volume.